Hoje nós vamos estudar, o capítulo 2, do nosso livro Cristão Presbiteriano, Convicções, Práticas e Histórias, que diz respeito à nossa identidade. E o capítulo 2, como o nosso irmão Hélito falou, tem como título A Prioridade da Maravilhosa Graça. Queridos, é crucial compreendermos, como nós temos reiterado por vários domingos, é crucial compreendermos o que define a nossa teologia. Porque na falta de identidade, na falta de convicções e até práticas que revelam essas convicções, na ausência de tudo isso, o que há são pessoas que são conduzidas por qualquer vento de doutrina. Na ausência de convicções, na ausência de práticas, pois as práticas revelam as convicções, ou seja, quando as pessoas estão vazias de identidade, de convicções que os orientam, elas geralmente são levadas por qualquer vento de doutrina. É por isso que algumas igrejas, no nosso caso aqui, já que nós estamos tratando da identidade presbiteriana, é por isso que em algumas igrejas presbiterianas, elas são de cunho pentecostal, outras têm em seu governo, não aquele governo representativo que é tão crucial da IPB, mas um governo congregacionalista e até pastores que, mesmo dentro de uma IPB, defendem um sistema episcopal, ou seja, as suas decisões, os seus projetos devem ser acatados por todos. Todas essas anomalias se dá por falta de caráter, convicções, práticas, que revelam as Escrituras Sagradas em todo o seu sentido. Porque quando nós adentramos ao nosso sistema de governo, nós vamos ver que o sistema de governo presbiteriano está fundamentado nas Escrituras Sagradas, principalmente na questão representativa. Quando nós analisamos os aspectos doutrinários da nossa igreja, nós nos voltamos para as Escrituras Sagradas sobre a graça de Deus, que é o que nós vamos estudar nesta noite, mas principalmente sobre a aliança de Deus com o seu povo. Se eu pudesse resumir uma doutrina que manifesta mais ainda o teor teológico da IPB, é a teologia da aliança. E as doutrinas da maravilhosa graça de Deus está alicerçado nessa teologia maior. Vai chegar um momento que nós vamos estudar a teologia da aliança, no capítulo 3. Mas eu quero que vocês notem que há de fato sim uma teologia que é defendida pela igreja presbiteriana como uma doutrina que percorre toda a Escritura Sagrada e sintetizando a teologia da aliança. Então, queridos, vejam que com quem nós nos envolvemos, as práticas que nós assumimos para nossas vidas, diz quem nós somos. O autor, no capítulo 2, ele vai deixar bem claro que ele tem algumas inclinações enquanto pastor que o moldaram anterior à sua vocação pastoral. E isso é uma verdade na vida de cada cristão. A forma que você se relaciona com a sua família, os seus interesses mais simplistas, seja em música, filme, com quem você se envolve, tudo isso manifesta que convicções você possui. E, como eu estou falando, determinadas igrejas que aderem ao pentecostalismo, presbiterianas, que aderem ao pentecostalismo, ou um sistema de governo contrário àquilo que preceitua os nossos símbolos de fé e constituição, tudo isso revela que convicções a igreja tem. Um irmão ontem me perguntou, pastor, essa igreja é reformada? Aí eu disse, quem é o pastor? Porque geralmente, pelo pastor nós sabemos que tipo de igreja é. Aí eu disse para o irmão, não, eu não conheço. Por quê, meus irmãos? Porque as Escrituras dizem que como é o sacerdote é o povo, a não ser que a igreja tenha maturidade o suficiente, discernimento,
firmeza bíblica para chegar ao pastor e dizer: isso não faz parte da nossa identidade, isso não faz parte da nossa teologia. Então, queridos, nós estamos estudando, alguns aspectos que é peculiar à nossa identidade como presbiterianos, e nós devemos resgatar esses princípios orientadores, pois nós somos uma igreja histórica, nós não somos uma igreja emergente, que surgiu por causa de um líder, um grupo de pessoas. Nós não somos uma igreja que surgiu a partir de um interesse de algumas pessoas, e essas pessoas construíram uma igreja à parte das demais. Nós não somos uma igreja emergente, nós somos uma igreja histórica, que nos remete, como o autor vai pontuar mais na frente, não somente à reforma protestante do século XVI, mas à doutrina dos apóstolos, às Escrituras Sagradas. Queridos, então, quando nós compreendemos o que é essencial, para a nossa identidade, uma das coisas é as doutrinas da graça, que ficou bastante conhecida através dos 5 pontos do calvinismo, que diz respeito à soteriologia reformada, ou seja, a doutrina da salvação de viés reformado. Por que soteriologia reformada? Porque os arminianos têm uma doutrina da salvação, a Igreja Católica tem uma doutrina da salvação, e quando eu digo doutrina da salvação de cunho reformado, eu estou dizendo que essa doutrina da salvação, ela foi pensada, como hoje nós vamos considerar, à luz dos reformadores, que começou não somente com Martinho Lutero, mas com Agostinho de Hipona no século IV, querendo levar a igreja para as Escrituras Sagradas, já que havia um monge, Pelágio, que contrariava tudo aquilo que Agostinho falava. Então, Agostinho de Hipona, no século IV, ele já enfatizava as doutrinas da graça. Martinho Lutero, por ser da ordem agostiniana, ele começou a perceber que a igreja tinha se distanciado do que preceituava as Escrituras Sagradas. Daí, a reforma protestante do século XVI. João Calvino, devido à sua mente, aquela mente que sistematiza as doutrinas, uma mente assim, fora de sério, ele começou a pegar essas doutrinas e aprofundar essas questões. Inclusive, nas Institutas de João Calvino, o filósofo mais citado é Agostinho de Hipona. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, com esse apanhado superficial histórico, é que as doutrinas da graça não é algo de hoje. É algo que já foi debatido por muitos homens anteriores a nós. Esses debates vêm desde o início da igreja. E hoje ainda há pessoas, denominações, inclusive alguns ditos presbiterianos, que defendem uma soteriologia que é completamente alheia à teologia reformada. Mas, por estarem dentro do presbiterianismo, essas pessoas querem voz, querem lugar de fala. Então, nós devemos estar preparados não somente para esboçar o que Calvino, Lutero, Agostinho disseram. Nós devemos estar preparados para nos firmarmos nas Escrituras Sagradas. Pois bem, logo no início, o autor, quando ele vai falar a respeito da graça de Deus, ele diz que a graça de Deus satisfaz nossas maiores necessidades. E qual é, meus irmãos, a nossa maior necessidade? Quem poderia dizer algo a respeito disso? Qual é a nossa maior necessidade enquanto pecadores? Salvação. A Paulo não precisa nem mais da resposta, o irmão precisa nem mais perguntar. Sim, a salvação dos pecados, condenação eterna e ira divina. Não há maior necessidade humana que se sobressaia a essas. Todas as necessidades humanas são inferiores comparadas a essa real necessidade.
a salvação dos nossos pecados, da condenação eterna, pois nós estávamos em um estado de condenados e debaixo da ira divina. Jesus Cristo, em João capítulo 3, ele vai dizer que aqueles que não creem nele estão debaixo de condenação. A ira de Deus está sobre eles. Quando eu comecei a descobrir as doutrinas da graça, né, eu tive um pequeno diálogo acalorado com a minha esposa. Porque eu estava dizendo assim, olha, todos aqueles que não creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, estão debaixo de condenação. Não estão não. Né? Então, o diálogo gerou em torno disso. Né? Eu estava dizendo que, olha, é o que as Escrituras diz, mas devido nós estarmos inseridos em um contexto, tá certo, devido nós estarmos inseridos em um contexto onde a perspectiva era que o homem era o autor da sua salvação e causa, então ela entendia que ninguém estava debaixo de condenação. A única diferença se dava sobre a consciência de ser salvo ou não, de estar salvo ou não. Mas eu fiquei reiterando, olha, Jesus ele é bem claro, aquele que não crê nele está condenado. Todo ser humano está em um estado de condenação. A diferença é que quando essas pessoas têm um encontro real com Cristo Jesus, elas saíram do estado de condenação para um estado de amizade com Deus, de paz com Deus, de liberdade. Mas enquanto esse encontro não ocorre, o estado delas é de morte, é de condenação. A ira de Deus está sobre elas. É por isso, meus irmãos, que é um pouco estranho nós sairmos para as pessoas e dizermos, Jesus te ama. Jesus te ama. Esse evangelismo tende a camuflar o real estado das pessoas. Com isso, eu não estou querendo dizer que você vai chegar para as pessoas e dizer, olha, você está condenado, você vai para o inferno, eu sou salvo. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso é característica de gente imatura. Eu estou dizendo que a perspectiva que nós devemos ter enquanto cristãos que está evangelizando, era a perspectiva que os puritanos tinham. Expor a lei, pois a lei expõe os nossos pecados, a nossa condição miserável e a nossa incapacidade de salvação, para apresentar a Cristo, aquele que propicia os pecados, aquele que traz uma verdadeira liberdade, aquele que salva realmente. Porque se a pessoa entende que Deus a ama, qual é a necessidade que ela vai sentir no seu íntimo de confessar os seus pecados? Se Deus a ama. E amor é sinal de aprovação. Por exemplo, aquilo que o irmão Wellington colocou hoje, né, em Romanos 5,8. Né, mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O amor se evidencia por meio do sacrifício de Cristo destinado a nós. Então, Ele nos ama a ponto de ter se entregado para nos resgatar. E o Pai nos recebe, não porque havia dignidade em nós, ou pudesse haver. O Pai nos aceitou por causa do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Porque Ele foi o nosso substituto, Ele é o nosso substituto. Então, nesse sentido, né, os cristãos, eles usufruem do amor paternal por causa do sacrifício expiatório de Cristo aplicado pelo Espírito Santo às suas vidas. Enquanto não há convicção de pecado, arrependimento genuíno e confissão do senhorio de Cristo, não há amor, não há salvação, não há promessa de eternidade, a ira de Deus está sobre eles. Então, nós devemos ensinar, porque, meus irmãos, olha, por exemplo, né, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele diz que Deus nos ama. Mas ele está dizendo isso para quem? Ele está dizendo isso para quem, meus irmãos? Por exemplo, quem poderia ler Atos 20 e 28? Pastor, poderia... Sim, deixa eu só concluir com esse texto bíblico aqui, aí eu lhe dou a oportunidade. Por gentileza. Atos 20 e 28, quem poderia ler?
o sacrifício de Cristo, em termos de propósito, alcançou a quem nesse texto aí que a irmã do céu acabou de ler? A igreja. Ele derramou o seu sangue precioso pela igreja. Então vejam, meus irmãos, que o alcance da graça de Deus pode alcançar qualquer um. Os piores pecadores, o Senhor pode alcançar. Mas enquanto ainda não há uma transformação real, não há amor de Deus sobre eles, o que é ira. Na Idade Média houve uma discussão que não foi tão acalorada como outras discussões, mas ainda hoje influencia algumas pessoas. Por exemplo, que o sacrifício de Cristo foi para nos libertar de Satanás. Nesse sentido, ele pagou um sacrifício ao diabo. Só que não. Cristo, ele pagou um sacrifício em nosso lugar para que o Pai nos recebesse, para que a sua ira fosse aplacada, para que ele tivesse, nesse sentido, aquela ofensa, paga no Éden. Porque o pecado foi contra o Senhor, a dívida que devíamos era ao Senhor, e nós que estávamos debaixo do pecado e dos desejos de Satanás, estávamos por consequência dos pecados do homem. Mas Cristo Jesus, ele pagou um sacrifício ao Pai para nos libertar, nos trazendo assim paz, como as Escrituras deixam bem claro. Então, o alcance da graça de Deus é para nos salvar dos pecados, da condenação eterna e da ira divina. Pronto, agora pode falar, meu irmão. Pastor, eu sei contestar, é porque é um ponto que é polêmico. A graça é a manifestação do amor de Deus. Todo mundo concorda nisso. Tá certo? Então, veja bem, a graça comum seria uma manifestação do amor de Deus ou não? Esse é o ponto. Sim. A gente vai discutir esse tópico aí mais na frente. Não se preocupe não que a gente vai chegar lá. Então, guarde sua pergunta para lá. A pergunta é que o amor, a graça comum, também é o amor de Deus. Aí nós vamos ver a distinção, Porque o favor de Deus, o favor imerecido para a salvação, é completamente diferente dos seus atos de benignidade, que é a ideia da graça comum. Alguém mais queria perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Então, a graça de Deus satisfaz nossas maiores necessidades, e as nossas maiores necessidades são salvação dos pecados, da condenação eterna e da ira divina. Como eu falei nessa questão, de Jesus te ama, amados, se você analisar os sermões dos apóstolos, você não vai ver essa nomenclatura sendo colocada. Você vai ver quando é destinada à igreja, que Deus nos ama, que Ele entregou o seu único Filho. Mas aqueles que ainda não confessaram a Cristo como o Senhor de suas vidas, a postura deles é: vocês mataram o autor da vida. Vocês são infiéis. E os religiosos, Jesus ainda diz: vocês são sepulcros calhados, vocês são hipócritas, vocês são filhos do diabo, vocês são serpentes, vocês são mentirosos. Mas Jesus, ele recebia a todos, Então, o que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos, é que, dependendo da situação espiritual da pessoa, do estado espiritual da pessoa, Jesus, ele tinha uma atitude diferente. Com os religiosos hipócritas, ele era enérgico. Com os pecadores arrependidos, ele dizia: vai, porque a tua fé te salvou. Ele recebia, ele ensinava, e até mesmo os discípulos que tinham algumas dúvidas, diferentemente das multidões, ele tinha uma particularidade ainda maior. Ele passava a ensinar: olha, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não, mas a vocês sim. E Jesus os ensinava novamente. Então, quando você estiver evangelizando, tenha essa ideia. Olha, há uma ofensa contra o Criador. Todo ser humano está debaixo de condenação e estão mortos em delitos e pecados. E o único que pode lhe salvar, você que está caminhando para o inferno, o único que pode lhe salvar é Cristo.
Se você confessar os seus pecados, se arrependendo deles, Jesus irá lhe salvar da condenação eterna, da ira divina e dos seus pecados que lhe escraviza. Então, essa é a forma correta, assim, de forma bem simples, de uma evangelização mais cristocêntrica, mais bíblica. Amados, o renomado Diácono Alberan. Essa abordagem que você falou, só para a gente não ficar muito santarrão, aí a gente tem que dizer, meu irmão, eu era nessa condição. Sim. Se igualar, porque a pessoa não fica tão distante. Olha, eu era dessa condição. Eu era miserável, era perdido e era cego. Já foi. Já foi, né? Uma abordagem tem que ser essa. Sim, sim. Muito bem. É você se colocar, né, eu não digo igualdade, porque o estado espiritual é diferente, mas eu digo assim, é você levar a pessoa a entender que outrora você estava naquela condição espiritual, e que você foi salvo, não por méritos, mas por causa da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. Quando nós nos aproximamos das Escrituras Sagradas, o próprio Deus nos dará sabedoria e graça para evangelizarmos, sem nos preocuparmos se nós vamos ofender, ou se não vamos levar a pessoa a uma conversão. Quando nós pregamos de forma cristocêntrica para a glória de Deus, sendo fiel às Escrituras Sagradas, o Espírito Santo se encarrega de salvar a pessoa. Ele nos dá sabedoria, né? E a promessa do Espírito Santo em nos usar está firmada em sua palavra. Então, quando nós o honramos, seguindo, né, a sua palavra, ele, né, entre aspas, né, nos honra na pregação do Evangelho e na condução de pessoas aos pés dele. Irmão Maurício. Vou ficar de pé, não preciso de microfone. Passou muitas vezes, eu fui confrontado, principalmente onde eu morei há alguns anos, a minha condição anterior com a atual. Muitas vezes alguém chegava para mim e dizia, ô Maurício, que Deus é esse que permite que o homem vá para o inferno? Isso, eu tive um vizinho, ele é evangélico, o irmão dele, rebelde, morreu, e ele dizia que o irmão tinha ido para o inferno. Um vizinho dele disse, Maurício, é verdade que fulano foi para o inferno? Olha, se ele morreu sem Cristo, ele está no inferno. Então, muitas vezes, nós somos confrontados, porque alguém olhava para mim, via um espelho diferente do anterior, que ele dizia, você era isso, e agora vem pregar para mim, vem dizer que você agora é uma pessoa diferente. Então, veja bem, não há necessidade de eu dizer que sou uma pessoa diferente. Alguém que está do outro lado tem que perceber que eu estou uma pessoa diferente. Sim, sim. Então, muitas vezes, alguém vem com essa pergunta, que Deus é esse? E aí a gente diz, esse Deus é o que enviou o seu único filho para morrer crucificado, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia, para que eu e você, se aceitá-lo, tenha vida eterna e vida em abundância. Então, essa parte aqui, muitas vezes nós temos nossas dificuldades. Primeiro, se não houver a preparação espiritual, a gente é bombardeado e pode ir a nocaute. Então, esse ensino é muito importante, principalmente para aqueles que acham que não precisa sair de casa que Jesus vem. Não, Jesus já está. É necessário apenas que eu abra os meus braços e dê um abraço nele. É necessário isso. Muitas vezes as pessoas não querem fazer isso porque acham que serão salvos de qualquer maneira, que todos serão, que Deus é muito bom. É o presbítero Neto.
interessante ouvir o irmão Maurício, que às vezes a lógica humana engana a gente, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas acham que Deus está permitindo que ela vá para o inferno, né? Se a gente olha numa outra perspectiva, isso as pessoas pensam assim porque acham que são boas, acham que estão no céu e vão para o inferno, mas é o contrário, né? A gente estava no inferno e o Senhor nos resgata de lá. Então, essa perspectiva muda até a nossa forma de pensar, né? Nós, reformados, partimos do pressuposto que a nossa essência é má. Nós somos maus em essência. Muitas denominações não cristãs, e até mesmo cristãs, muitas vezes, partem do pressuposto que a gente é bom, né? Então, isso muda muito a nossa forma de ver o mundo, as pessoas e até de ver nós mesmos. Porque se eu parto do pressuposto que eu sou mau e eu dependo do Senhor para mudar a minha natureza, né, espiritual, a mudança da natureza espiritual depois da regeneração, vai fazer com que eu, miserável pecador, tenha ações de bondade por causa da graça de Deus, e não o contrário, né? Então, assim, entender que nós somos maus ou bons vai mudar essa perspectiva de relação. Eu estou indo para o inferno ou eu estou saindo de lá, né? Então, é uma diferença crucial aí, até na forma de pensar mesmo. Sim, sim, sim. Muito bem colocado, porque estávamos todos, após a queda, todos estavam caminhando para uma eternidade de condenação à parte de Deus, ou seja, o inferno. E o Senhor decidiu resgatar um povo para si. Eu acho bem interessante que, diante de tanto texto bíblico, eu gosto muito de usar Efésios capítulo 2, porque mostra a nossa condição, mostra o nosso passado, e a gente pode sentar. Eu acho que a melhor maneira não é dizer que Jesus ama, porque as pessoas usam muitas vezes aquele texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Só que Deus amou os eleitos, não é o povo do mundo, todo mundo, né? Que muita gente usa esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas seja salvo. Mas o texto que eu gosto muito é de Efésios 2, para iniciar um discipulado. Como a irmã Luísa colocou o texto de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito aí tem um para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Os arminianos, geralmente, eu estou falando aqui de arminianos, se porventura alguém não souber, mas na frente nós vamos entrar nisso. Mas vejam que eles entendem que o mundo ali é todo ser humano sem distinção. Todo ser humano. Né? Sem ser redundante, é todo ser humano. Só que o mundo ali pode ser interpretado como o cosmos, como o universo como um todo. E outra, se for os seres humanos, né, ele deu o seu Filho para aqueles que creem nele tenham a vida eterna, não pereça. Além de, com toda probabilidade, o mundo ali ser cosmos, o amor ali é qualitativo e não quantitativo. Porque se fosse quantitativo, então todo ser humano iria para o céu, ninguém iria para o inferno. Mas, se nós interpretarmos qualitativamente, então eu compreendo que aqueles a quem Deus ama, dando o seu Filho, eles têm a vida eterna, porque é Cristo quem lhes garante. Então, João 3,16 não está dizendo que Deus, ele ama todo o ser humano indistintamente. Ele ama ele ama o universo, daí o mundo também, conforme o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, né, aguardar, né, a restauração, a redenção, a manifestação dos filhos de Deus. Então o Senhor, ele não tem um propósito só com os seres humanos, ele tem um propósito com toda a sua criação. Mas aí são mais coisas para nós discutirmos à medida que nós vamos entrando nisso, outros leques vão se abrindo. Vamos voltar aqui para a doutrina da graça, né? Claro que isso está envolvido, mas só que vai abrir abertura para outros questionamentos.
Pois bem, o renomado pregador e mestre Martyn Lloyd-Jones, certa vez comentou que o pequeno vocábulo mas, nessa conjunção adversativa, é a maior palavra de toda a Bíblia, porque assinala a transição da ira de Deus para a misericórdia e graça de Deus. O que merecíamos? Ira. O que recebemos? Misericórdia merecida. Como se chama isso? Graça. Assim, nós que outrora estávamos perdidos, agora fomos achados. Nós que antes éramos cegos, podemos ver. Devemos essa misericórdia merecida totalmente à livre escolha de Deus, nosso Rei. Essa é, em síntese, a natureza gloriosa, surpreendente, indescritível da graça de Deus. Ele mudou o nosso estado. Antes, éramos filhos da ira. Hoje, fomos adotados. Né? Amados, nós estamos expondo aqui Efésios capítulo, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos entrar em Efésios capítulo 1, dos versos 3 em diante, né? Especificamente até o 6. Mas a perícope, né, o texto, o bloco do texto em questão é dos versos 3 ao 14. Vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar a respeito da completude da salvação, ele fala da salvação na eternidade, fomos eleitos antes da fundação do mundo. Ele fala que Cristo, né, que Cristo se ofereceu para nos resgatar dos nossos pecados, a salvação no presente, e ele ainda fala do futuro, pois mediante a aplicação da obra de Cristo às nossas vidas pelo Espírito Santo, nós caminhamos para os céus. Isso é graça. Não havia nada em nós que causasse esse favor divino, tampouco há algo em nós que condicione continuarmos salvos, ou que permita que um dia nós venhamos chegar por nós mesmos no novo céu e na nova terra. Isso é graça do início ao fim, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios capítulo 1. Ele está preocupado se alguém vai dizer, Deus é injusto porque haverá pessoas no inferno. Ele está afirmando as verdades de Deus, as ações divinas. Se o homem vai questionar, como ele falou em Romanos capítulo 9, ele pode até questionar, mas tais questionamentos partem de um coração que ainda está em trevas, insurgente contra o Senhor. Porque é aquilo que Paulo diz, olha, o que é que o vaso vai dizer ao oleiro? Por que me fizeste assim? Esses questionamentos refletem mais um coração orgulhoso de que um coração disposto a confessar os seus pecados e se socorrer em Cristo Jesus. Pois, meus irmãos, mesmo Jesus fazendo muitos milagres diante das multidões, os religiosos estavam conspirando para tirar a vida dele. Homens orgulhosos. Então, quando nós somos atraídos pela graça divina, há em nós essa submissão, dependência absoluta àquilo que o Senhor fez em nosso favor. Então, graça é o ato de Deus nos favorecer pelo seu Filho Jesus Cristo, nos dando assim salvação, sem merecermos. Só que, posteriormente, houve algumas pessoas que começaram a questionar as doutrinas da graça, como era defendido por Agostinho de Hipona no século IV e como foi novamente promovido pelos reformadores no século XVI, que são os remonstrantes. Os remonstrantes ou arminianos, remonstrantes aqueles que trazem uma reapresentação, uma crítica àquilo que está estabelecido. Né? Eu estou só me atendo à nomenclatura histórica, como ficou conhecido no Sino de Dort, né? Que houve um sínodo em 1618 para tratar dessas questões doutrinárias. Se não me falha a memória, o sínodo durou 6 meses, para ver os questionamentos, a representação dos seguidores de Tiago Armínio, né? Que estudou em Genebra, mas que discordava de muitas coisas que os reformadores ensinaram. Então, Tiago Armínio, ele começou a ter alguns seguidores, né? E foram os seus seguidores, os remonstrantes ou arminianos, que levantaram esses questionamentos.
A eleição de seres humanos feita por Deus era condicionada por sua fé prevista, ou seja, Deus viu que, rapaz, o Maurício, ele é ruim agora, mas mais lá na frente ele vai ser uma pessoa boa, então eu o elejo. Eleição com base na fé prevista, é isso que significa. A depravação humana foi atenuada pela graça de Deus, que foi concedida a todos os seres humanos para capacitá-los a crer. Ou seja, o homem, ele é depravado. Só que a graça de Deus atenuou esse estado depravado, dando assim a possibilidade de o próprio homem, com auxílio da graça, é claro, mas o próprio homem, né, crer em Cristo. Daí, né, um outro nome para essas ações, sinergismo, né, que é uma ação humana e uma ação divina para a salvação, uma colaboração de Deus e do homem, né, e ambos ali caminhando juntos, de mãos dadas, é que possibilitam a salvação. Essa graça poderia ser resistida por alguns homens e mulheres, resultando em sua condenação. O homem pode resistir à graça de Deus, o chamado do evangelho eficaz. Com isso, ele será condenado. Mas, se ele quiser, ele pode aceitar a graça. Era possível que alguns crentes pecassem e assim perdessem a graça de Deus. Foram alcançados. Depois de colaborarem com Deus para a sua própria salvação, né, eles estavam em estado de graça, mas há a possibilidade de perda de graça. Há a possibilidade de perda da salvação. A graça de Deus foi concedida a todos, porque Jesus havia morrido por todo ser humano individualmente. Irmãos, essa última declaração aqui, né, é um erro teológico grotesco, porque o autor aos Hebreus, quando ele fala do sacrifício expiatório de Cristo, ele fala de um sacrifício eficaz, não que possibilita a salvação, mas um sacrifício que garante a salvação, porque ele era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e ele pôde nos representar como homem e oferecer um sacrifício eterno como Deus encarnado. Então, o nosso Senhor, ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, que é a nomenclatura, inclusive, que os nossos símbolos de fé usam, né? Não usam aquilo, não, ele é 100% Deus e 100% homem, né? Essa questão de porcentagem somada, né, ela traz algumas complicações teológicas. Então, os nossos símbolos de fé, bem como os teólogos mais precisos, usam ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então, os remonstrantes, ou os arminianos, ou uma denominação que tem isso aqui, ou a igreja pentecostal, porque querendo ou não, né, as suas pregações, os seus ensinos enfatizam demais a liberdade humana em detrimento da soberania divina, ou a capacidade humana. Então, hoje, uma denominação que mais fala, né, muitas das vezes mesmo sem saber, mas como alguns antigos disseram, né, que o homem ele nasce arminiano, né, e ele só se torna calvinista quando Deus o transforma. É só uma questão de percepção teológica, né, esse jargão que traz essa piada no centro. Então, queridos, a igreja pentecostal, conhecendo ou não os arminianos, porque tem muitas igrejas pentecostais que nem sabem disso aqui, né, no núcleo dos seus discursos, pregações e ensinos está, né, a doutrina arminiana. Então, os pastores se reuniram, né, os teólogos se reuniram na Holanda, em Dort, né, e, olha, vamos considerar, todas as igrejas se reuniram através de seus representantes e foram considerar biblicamente os postulados arminianos ou dos remonstrantes. Que daí surgiu os 5 pontos do calvinismo. Meus irmãos, eu quero dizer que o calvinismo não são somente os 5 pontos. O calvinismo é muito mais do que isso. Por exemplo, no livro do Abraham Kuyper, o calvinismo, ele fala do calvinismo como um sistema de vida. Pois Calvino não pensou somente, e nem os seus seguidores, né? Eles não pensaram somente em questões da salvação.
Eles pensaram na educação, na economia, eles pensaram em política. Inclusive, né, Abraham Kuyper, que é o autor desse livro, o calvinismo, que defende o calvinismo como sistema de vida, ele chegou a ser primeiro-ministro da Holanda, né, para nós aqui, presidente, digamos assim, só para facilitar a compreensão. Então, o calvinismo não são somente os 5 pontos, mas em Dort, em 1618, né, os 5 pontos do calvinismo ficou reconhecido assim dessa forma por causa dos remonstrantes. É por isso que Paulo ele vai dizer, olha, é bom aí que surja aí alguma heresia, porque só assim a sabedoria dos santos se sobressai. Né? Então, Paulo ele não está dizendo que a heresia é uma virtude ou está aprovando. Ele está dizendo que às vezes a igreja ela está em inércia, está parada. E quando surgem determinadas questões doutrinárias, aí os sábios entram, né, e fazem o que devem fazer segundo as Escrituras. Então, os 5 pontos do calvinismo são depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou eficaz, graça irresistível e perseverança dos santos. Isso aqui resume, né, o que é a soteriologia reformada, a doutrina da salvação na perspectiva dos reformadores. Ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo por causa da influência, né, e perspicácia que João Calvino tinha com relação às doutrinas da graça. Né, ele comentou quase todos os livros das Escrituras Sagradas, escreveu bastante sobre as doutrinas da graça, então a sua influência ela foi muito significativa. Vejam, meus irmãos, que Dort produziu um documento doutrinário em cada ponto contrário àquilo que os remonstrantes diziam. Pois se eles falavam que a graça atenuava a depravação humana, os reformados diziam o seguinte, que a depravação é total. Isso não significa que o ser humano ele é mau em toda a sua constituição e ação. Ele é mau na sua constituição, o pecado afetou a sua natureza, mas ele é capaz de produzir coisas boas. Contudo, até aquilo que ele produz é manchado pelo pecado. Aquela expressão do Senhor no livro do profeta Isaías, olha que as obras de justiça de vocês são trapos de imundícia. Né? Então, a ideia ali, meus irmãos, de trapo de imundícia, ela se amplia quando nós entendemos, né, o costume cultural. Ou seja, as mulheres, né, no seu período, que toda mulher tem mensalmente, elas se higienizavam com panos. Aí aqueles panos ali sujos, que eram lançados fora, Deus está dizendo assim, olha, as obras de justiça de vocês são isso para mim. Então, trapos de imundícias, né, as obras humanas, as justiças humanas, sem o Senhor como autor e causador, é imundo para ele. Amados, vamos ler Romanos capítulo 3, dos versos 10 ao 18. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, ele está citando o Salmo 14. Romanos 3, do 10 ao 18. Quem encontrar, pode ler. Aí outras pessoas já vão pegando os outros textos bíblicos para nós adiantarmos. 1 Pedro 2, 9 ao 10, Mateus 1, 21, João 17, 2 e assim sucessivamente. Romanos 3, 10 ao 18, quem pode ler? Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, alguns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urna engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Veja que o apóstolo Paulo, citando o Salmo 14, diz que o pecado afetou a constituição humana, afetou o seu entendimento, afetou a sua vontade, consecutivamente as suas ações.
Não há nada no mundo criado que o pecado não tenha tocado. Então, quando os reformados falam da depravação total, eles não estão querendo dizer com isso que o homem ele é tão mau que não haja ali qualquer lampejo de luz divina. Eles estão dizendo que o homem ele está depravado espiritualmente e não há qualquer inclinação sua em direção ao Senhor, se não for Deus o conduzindo. Agora vamos para 1 Pedro 2, 9 ao 10, eleição incondicional. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vejam que não somente Pedro, colocando sobre a igreja aquilo que Deus falou sobre a sua nação, a nação de Israel. Vocês são um povo eleito, eu vos escolhi. Mas também em Efésios capítulo 1, que nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos, antes da fundação do mundo. Jesus também na sua oração sacerdotal, ele diz para os seus apóstolos, não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi, vos nomeei, para que vades e deis frutos. A eleição é incondicional, porque não depende do homem para que Deus o eleja. Mas conforme o apóstolo Paulo, essa eleição é segundo a vontade de Deus. Ele elege quem ele quer. Todo ser humano estava caminhando para o inferno, em estado de condenação e ira. Essa situação era irreversível. Mas o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, decidiu salvar um povo para si, um povo zeloso de boas obras. Expiação limitada. Mateus 1, vamos só ler Mateus 1, 21. Quem poderia ler? Como está demorando? Pronto, pode ler. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém. O Senhor salvará o seu povo. Quando os reformados falam de expiação limitada, ele não está dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo é insuficiente para a salvação de todo ser humano. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para a salvação de todo ser humano, mas eficiente somente para os eleitos. Essa é a ideia. Porque pode dar margem, não, o sacrifício de Cristo limitado. É por isso que Sproul e muitos outros reformados, eles falam de uma expiação eficaz ou segura, e por aí vai, porque essa palavra limitada, às vezes é passível de crítica por parte de grupos contrários às doutrinas da graça. Mas a ideia da expiação limitada é que Cristo morreu pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus escolhidos. Porque se Cristo tivesse morrido por todo ser humano, então todo ser humano seria salvo. Porque o sacrifício dele é perfeito e suficiente e eficiente para salvar aqueles a quem ele elegeu. Mas o seu sacrifício, devido à sua profundidade, extensão, perfeição, como eu disse agora há pouco, se assim quisesse, poderia salvar todo ser humano, mas Jesus disse que haverá no inferno pessoas por quem ele não morreu, que foram rejeitados pelo Pai. E aqueles que vão comparecer no juízo final, Jesus ainda diz assim, ele não diz simplesmente, olha, eu não vos conheço. Jesus diz, olha, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então haverá pessoas no inferno, que por quem Cristo não morreu. Pastor, ali na crucificação, existia 2 ladrões, e um
foi para o reino do Senhor, né? Ali acho que foi a pura graça do Senhor para aquele ser humano ali, né? Quando ele diz que logo mais você estará comigo no reino de Deus. E aquele foi salvo por ele. Ali o Senhor, ele sabia, sondava e reconhecia que existia arrependimento. E eu creio que foi derramado graça ali na vida dele, naquele momento de crucificação, e se determinou a pura graça. Sim, e é incrível a declaração, né, de ambos. Um dizia assim: olha, se tu és mesmo filho de Deus, desce daqui, salva-te, e a nós. E o outro disse: olha, ele é justo, nós estamos aqui porque merecemos. Aí daí essa declaração, né? Senhor, quando tivermos teu reino, né, lembra-te de mim. E Jesus disse: olha, estarás comigo no paraíso. E, amados, sempre haverá pessoas que, independente do que estão vendo, não crerão em Deus, porque não há ali uma ação sobrenatural do Espírito Santo para a regeneração. Inclusive, no livro de Apocalipse, João, ele diz que há aqueles que estão vendo os sinais de Deus no mundo e, tendo consciência de que é Deus que está fazendo aquilo ali, irão blasfemar contra ele, mesmo tendo consciência de que é Deus que está fazendo isso. Então, a graça é irresistível no sentido de que não anula a vontade humana. Pelo contrário, o Senhor transforma o coração, abre os olhos das pessoas e fazem aqueles a quem Ele chamou para a salvação o confessarem como Senhor e Salvador. Então vamos lá para João capítulo 6, 37 ao 44. João 6, 37 e 44. Olha como Jesus, ele é claro nesses textos. Todo aquele que o Pai me dá, aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Porque lá no capítulo 10, né, ele vai dizer: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Porque no versículo 37 diz: olha, esse virá a mim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Né? O homem vai a ele, mas vai por quê? Porque o Pai o conduz a Cristo. Versículo 44. E ainda fala da perseverança dos santos, né? E eu ressuscitarei no último dia. E com relação a Judas, Jesus é bem claro: olha, todos aqueles que tu me destes, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, porque, né, ele já estava destinado para isso. Amados, no quesito, na questão perseverança dos santos, Filipenses 1,6 diz, né, que o Senhor, que começou a boa obra, a aperfeiçoará até aquele dia. Filipenses 1,6 diz, se alguém encontrou aí, pode ler. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Desculpe. Mas vejam que o apóstolo Paulo está dizendo que, assim como na corrente de ouro, né, de Romanos capítulo 8, final, né, aqueles a quem ele chamou, justificou, aqueles a quem ele justificou, glorificou. Ou seja, aqueles que foram salvos vão para a eternidade. Daí nós temos a certeza, sim, de que nós somos salvos, não por causa de nós, mas por causa do sacrifício expiatório de Cristo, por causa do Deus que nos conduziu aos seus pés. Então, Deus, ele não deixa nenhuma obra incompleta.
Aqueles que se arrependeram dos seus pecados genuinamente e confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, pela ação do Espírito Santo em seus corações, podem até se afastar de Deus, mas um dia vão retornar, porque são eleitos. Porque são eleitos em Cristo Jesus. Então vejam, meus irmãos, que os remonstrantes, eles propuseram algumas ideias com relação à doutrina da graça. Os concílios se reuniram e no seu concílio maior em Dort reunido, tomaram a decisão. O arminianismo é uma heresia. Por mais que alguns teólogos hoje digam que isso não é heresia, mas é um erro teológico, tudo bem, né? Dado essa inclinação de amenizar, apaziguar a questão, o ponto é que o ser humano ele foi afetado em toda a sua constituição e não há qualquer inclinação em seu coração em direção a Deus, salvo se o Senhor o conduzir a Cristo. A eleição não é com base em obras humanas, mas segundo a vontade de Deus, portanto, é incondicional. A expiação de Cristo é definida, propositalmente destinada aos seus eleitos, à sua igreja, ao seu povo, e aqueles a quem ele elegeu, ele atrai a si. Podem até a princípio resistir, mas um dia vão ceder, porque o apóstolo Paulo, olha como é impressionante, uma das defesas do apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, que Jesus, quando apareceu a ele, disse, olha, duro para ti é recalcitrar contra os agrilhões. Amados, havia uma ferramenta que você cutucava, assim, né, digamos assim, cutucava, né, o boi, né, que estava assim, digamos assim, arando a terra, para ele seguir aquele rumo. E se porventura ele estivesse assim se desviando, você com essa ferramenta, né, infligir ainda mais sobre ele para que ele voltasse para o caminho, seja no arar a terra ou numa carruagem de transporte. Essa ferramenta era para que o animal seguisse o governo do seu Senhor, o domínio, a direção do seu Senhor. E Paulo disse que Jesus disse isso para ele, que nos traz a ideia de que Paulo, mesmo em escravidão, mesmo em religiosidade, o Senhor já estava batendo ali em seu coração. E finalmente o Senhor o chama, né, o derruba do cavalo, interrompe o seu propósito de perseguir a igreja e o deixa cego. E ele, em uma angústia, diz, quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E através do seu servo é anunciado a Paulo, eu vou te mostrar o quanto você vai padecer pelo meu nome. E Paulo foi preservado até o final de sua vida. Então, queridos, vejam que a doutrina da graça, as doutrinas da graça, são características de uma igreja reformada nos moldes de Dort. Porque os cânones de Dort é um documento credal, doutrinário, fiel às Escrituras Sagradas. E como interpretação fidedigna das Escrituras Sagradas, nós devemos assumir para as nossas vidas. Uma vez, discutindo no seminário, eu disse para um irmão, olha, o arminianismo, ele tem defesa popular, lógica humana, mas ele não tem defesa exegética. Ele pode ser defendido biblicamente quando você interpola ao texto uma lógica humana, princípios humanos. Mas se você se apegar ao texto bíblico e o interpretar exegeticamente de forma fiel, respeitando a intenção do autor, as definições das palavras, a compreensão dos destinatários, se você pegar todo o contexto próximo e mais distante, você vai ver que os 5 pontos do calvinismo são expressões fidedignas das Escrituras Sagradas. As nomenclaturas podem ser, né, definições para nos trazer um conceito. Portanto, você não vai ver nas Escrituras, né, a palavra depravação total. O homem é completamente depravado, mas o conceito percorre toda a Escritura. Todos os conceitos. Então, para se distinguir,
Mas, pastor, como o irmão Eliomar, né, falou, né, eu sei que o irmão Eliomar sabe, eu sei que outras pessoas também conhecem, mas para trazer à nossa memória novamente essa distinção, né, os reformados, quando eles falavam, né, da operação de Deus no coração humano, à luz dos 5 pontos do calvinismo, eles estavam querendo dizer o seguinte, olha, que o plano redentor é esse. O efeito salvífico passa esse caminho. É como eles também compreendiam a respeito da ordem salutis, né? Que expressão latina que significa a ordem da salvação. O Senhor chama eficazmente, regenera o coração, converte, justifica, santifica e glorifica. Dependendo do documento que você esteja analisando, essas nomenclaturas podem mudar um pouco, mas essencialmente é a mesma coisa. É o Senhor quem chama eficazmente. Transforma o coração, justificando por causa do sacrifício expiatório de Cristo. Santifica o ele que foi chamado para as boas obras, até a glorificação. Para de se distinguir disso aqui, aí havia a ideia de graça comum e graça especial. A graça comum é o favor de Deus, que está sobre todo ser humano. Em Mateus 5, versos 44 ao 45, o nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, Mateus 5, 44 ao 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Independente da condição espiritual das pessoas, o Senhor ele tem favorecido a humanidade, com sol, chuva, prosperidade, saúde, segurança, porque essa graça comum diz respeito ao favor providencial de Deus para todo ser humano. Então, tanto o cristão como o ímpio podem usufruir das bênçãos materiais do Senhor ou dos infortúnios da vida. Um ímpio pode ser assaltado, um cristão também. Um ímpio pode morrer de câncer e um cristão também. Mas vejam que Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês salvos, devem amar os inimigos, devem orar por eles, porque Deus ele abençoa a todos. Agora, no que diz respeito à salvação para a eternidade, aí é diferente. Não se trata apenas de favor providencial, mas de um amor redentivo. Efésios 2:8, né? Esse texto é bastante conhecido. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E o verso 9 ainda diz, não de obras para que ninguém se glorie. Então percebam, meus irmãos, que a graça especial de Deus é aquele favor redentivo, aonde ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos seus eleitos, dando do seu Espírito para regenerar o coração impenitente e santificá-lo até aquele grande e glorioso dia. Essa é a graça especial, onde há uma intervenção sobrenatural de Deus sobre a vida daqueles a quem ele salvou. A graça comum diz respeito a favores de Deus. E, de fato, né, uma das coisas que o Senhor tem feito pela humanidade é impedi-la de se autodestruir, porque há no homem toda a potencialidade para destruição, não somente de si, mas de muitos. Mas o Senhor tem refreado o mal do coração humano. O Senhor ele tem usado até mesmo de uma justiça ímpia para conduzir os virtuosos à prática da justiça e aos malfeitores a sofrer os danos das quebras das regras da sociedade. Isso também é a graça comum de Deus operando na vida de todos. Por isso, meus irmãos, a graça que nos redime é uma graça que transforma,
pois diz respeito a um ato externo a nós. É por isso que Paulo diz, né? Porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós. Paulo está dizendo que essa ação divina, ela é externa a nós. Não foi algo que o homem causou, ou pudesse causar, ou ser a fonte de tal transformação. É o favor imerecido de Deus sobre pecadores impenitentes. É o Senhor transformando. E não somente isso, como nós vimos na perseverança dos santos, né, que Cristo há de nos ressuscitar no último dia. Perseverança, não que o crente vai perseverar alheio a Deus, mas o Senhor lhe dará as condições para ficar de pé, e mesmo a sua fragilidade, o Senhor irá preservá-lo, pois a perseverança dos santos é o ato de Deus nos preservar até chegarmos ao nosso lar, o lar celestial, né? A graça que nos leva ao lar. Amados, eu queria concluir esse momento lendo, né, o primeiro parágrafo do capítulo 17 da nossa confissão de fé, né, um capítulo sobre a perseverança dos santos. Os que Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. O nosso estado, ele é garantido pelo próprio Deus. Eu poderia simplificar ainda mais essa questão, se essa linguagem ela é um pouco difícil para alguns. O apóstolo Paulo fala que nós estamos unidos a Cristo, em Romanos capítulo 6. Fomos unidos na sua morte, e com ele ressuscitaremos. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa união com Cristo é inquebrável. É por isso que lá em Romanos capítulo 8 ele vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, e por aí vai. Nada pode nos separar do amor de Deus. A nossa união com Cristo, ela é perene, ela é para todo sempre. Mas a nossa comunhão pode ser quebrada. A união com Cristo não, mas a comunhão pode ser quebrada. Se você pecar contra o Senhor, se eu pecar contra Deus e continuar em pecado, a minha comunhão com Ele foi quebrada, interrompida por conta dos meus pecados. É como também diz o profeta Isaías, né, que os nossos pecados fazem, né, um abismo entre nós e o Senhor, separação entre nós e o Senhor. É isso que a nossa confissão, em outras palavras, está querendo dizer, que nós não iremos cair do estado de graça, de favor imerecido, pois até quando nós, hipoteticamente falando, nos distanciarmos do Senhor, Ele vai nos resguardar lá, e um dia vai nos conduzir novamente para o seu aprisco, nós que desgarramos. Alguma pergunta? Pastor, aqui só uma dúvida. O ponto 5 do calvinismo tem alguma coisa a ver com o versículo 5 do Salmo 51? A perseverança dos santos, Salmo 51, versículo 5, né, que nós fomos... No versículo 5, quando Davi confessa a iniquidade dele e reconhece que foi concebido em pecado, porque em pecado a mãe dele o concebeu. Ele está dizendo que ele é pecado desde o nascimento. É o primeiro ponto, sim. É a depravação total, sim. Mas a perseverança também está ali. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Davi ele está dizendo o seguinte, olha, eu nasci em pecado. Eu nasci em pecado. Mas o ato de Davi ter se humilhado perante a repreensão do profeta e suplicado ao Senhor perdão e misericórdia, ali foi o Senhor o preservando. Foi o Senhor conduzindo o seu coração a uma contrição genuína. Porque se não fosse o Senhor, Davi teria feito a mesma coisa que muitos outros reis.
como Acabe, por exemplo, quando era repreendido pelo profeta. Continuava em pecado, continuava em erro doutrinário, por causa de uma mulher que ele tinha, que o conduzia a todo o engano. Então foi o Senhor que o transformou, foi o Senhor quem fez com que o seu coração, né, passasse por um arrependimento genuíno. Sim, Romanos 51, 5, né, fala, né, da depravação total, assim como o profeta também diz, olha, assim como o leopardo não pode tirar as suas manchas de sobre si, assim são vocês. Vocês não podem tirar os seus pecados pelas suas próprias potencialidades, capacidades. Se não for o Senhor, né, nos santificando, nos transformando, nos conduzindo para lá, jamais chegaremos lá. Então, queridos, o capítulo 2, né, fala sobre a prioridade da maravilhosa graça. Eu sei que hoje nós estamos inseridos em um contexto de muitos desafios. Entretanto, as Escrituras são claras em dizer que, independente do que o homem venha pensar, achar ou fazer, as Escrituras deixam bem claro: se o Senhor não nos salvar, né, não haveria mais ninguém que iria adorá-lo. Né? Se o Senhor não tivesse preservado um povo para si, né, isso em referência ao juízo, né, de Deus sobre Israel no cativeiro babilônico, não haveria ninguém, né, que iria louvá-lo. Então foi o Senhor quem os preservou e é o Senhor quem nos preserva. Tendo dito isso, meus irmãos, eu encerro a lição desta manhã, né, vou passar para